Olá, meu aluno, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Universo da Elétrica, Cursos e Consultorias. E neste tópico agora conversaremos sobre um assunto muito importante no que diz respeito a projetos elétricos, tá bom? Nesse momento aqui agora, nós vamos fazer o cálculo, certo? Utilizando um método da queda de tensão para dimensionar os cabos, tá bom? Que vão alimentar um motor elétrico. Na verdade, vamos supor aqui é uma motobomba, tá? Vai estar lá tocando água no poço, e aqui eu tenho a minha fonte, meu quadro de distribuição. Então, do quadro de distribuição para essa minha motobomba, eu tenho aqui 150 metros, tá? Já vou começar observando algumas coisas importantes para você. Vamos pegar, um motor elétrico, vou pegar os dados da placa, né, para poder dimensionar. Aqui, né, fazendo as considerações que a gente tem que fazer, eu vou estar levando aí os condutores, certo? Por eletroduto aí, um circuito independente com um eletroduto independente para esse motor, tá? Ou seja, não vai ter fator de agrupamento para a gente ter que utilizar aí nesses cálculos, tá? Ou seja, vai ser só o circuito do motor necessariamente aí, tá bom? E a gente vai pegar aqui então, para resumir o cálculo, né? A gente vai pegar aqui então os dados da placa do motor, fazendo essas considerações aí. Aí veja, o motor é 127, 220 volts. Eu vvou utilizar aqui, a tensão 220 volts, é um motor monofásico. Aqui em Pernambuco eu vou ligá-lo aí 220 volts, tá? Monofásico 220 volts. Aí ele tem essas duas correntes aqui, 24 ou 11. 24 é quando eu ligo ele 127 e 11 é quando eu ligo ele 220. Então eu sei que a corrente nominal do meu motor vai ser 11 amperes, tá bom? Se vai ser 11 amperes, então é essa corrente que eu vou utilizar para os cálculos aqui, né? Ou ela corrigida por algumas coisas, tá bom? Então ela vai ser a espécie da minha corrente inicial aí de projeto, já que é a corrente nominal do meu circuito ali. Então perceba o seguinte, como é importante isso aqui, Como eu vou ter um fator de serviço, tá? Que é 1.20, na placa desse motor já vem esse fatorzinho aqui corrigido, AFS, que é como se fosse essas correntes já aí com um fator de serviço, digamos assim, meio que aplicado nela, né? Então eu já tenho aqui, de 24 ele vai suportar, né, em 27 volts, 127 volts, ele vai suportar 29 amperes. E se eu fechar em 220, ele vai suportar 13 amperes. Então agora, em vez de eu pegar 11, eu já vou estar considerando aqui também, tá, para o meu cálculo, o fator de serviço aí incluso. Lembrando que o fator de serviço é quanto de potência a mais esse motor vai conseguir disponibilizar em seu eixo sem se aquecer de forma prejudicial. Então, como isso é importante, a gente já aplicou aqui também, Então eu sei que ele vai suportar 13 amperes aí ligado a 220 sem se aquecer de maneira prejudicial. Novamente, isso aqui foi dado tirado da placa também dele, né? Se não desse, a gente pegaria o fator de serviço e faria algum cálculo aqui. Então, dito isso, outro fator importante para poder consultar a tabela vai ser esse aqui, fator de potência, que é 0,8. Na tabelinha lá do cálculo de queda de tensão, a gente vai precisar considerar. Aí perceba o seguinte, eu quero que você raciocine aqui comigo. Veja o seguinte, vai lá, ele vai suportar 13 amperes aí, vai passar por ele aí, né, até no máximo aí 13 amperes, ele ligado em 220, né, sem se aquecer de maneira prejudicial. Meu amigo, se eu pegar aqui, nesse caso, pelo critério da ampacidade ou capacidade de condução de corrente, né, um condutor aqui, veja que interessante, um condutor aqui de 2,5, que vai suportar aí na faixa, né, de 20 amperes de corrente nominal passando por ele, um condutor de 2,5 e um disjuntor de 16 amperes, veja, pelo critério de capacidade de corrente. Se a gente fosse pegar aquelas tabelazinhas já prontas, né, que você vê lá nela, a quantidade de corrente que cada condutor suporta, né, e ali muitas vezes você não considera nada, o tipo de instalação, nem nada do tipo. Então, nessas tabelinhas prontas aí que a gente pega, um condutor de 2,5, tá? Um condutor de 2,5, ele suportaria em torno de 20 amperes. Então, eu poderia aplicar aqui, né? Já que aqui eu teria 13 amperes. Então, 2,5 e alimentar esse motor aí e tudo certo, pelo critério da capacidade de condução de corrente. Agora veja o seguinte, eu quero que você analise esses cálculos aí, tá? Analise esses cálculos e você vai ver o seguinte, Fixe isso na sua mente, 2,5, né, pelo critério de capacidade de corrente. Estou lhe dando essa informação. Aí veja, a gente utilizando aqui a fórmula, certo, de queda de tensão aqui, unitária. Eu tenho que a minha queda de tensão, para dimensionar aqui esse condutor pela queda de tensão, eu vou ter que vai ser a queda de tensão aceitável em percentagem vezes a tensão dividido pela minha corrente, que eu vou considerar aqui de projeto,
vezes a minha distância. Então eu tenho essa fórmula aqui, ó. Quem vai ser essa queda de tensão aqui considerável aqui, né? Aceitável. Vai ser uma queda, ó, de no máximo aí 4%, né? Do meu quadro para o meu motor. Então aqui, ó, eu vou colocar 0,04. Por que 0,04? Porque é 4%, né? Ou seja, 4 dividido por 100. Então dá 0,04. Estou explicando aqui o porquê desse valor. O V aqui é a tensão. A tensão que eu disse a você que quer ser ligado no motor 220. Então eu coloquei aqui 220. Ó. E vezes V. E vezes V. Tranquilo assim? Então perceba. Aqui embaixo, corrente de partida, corrente de... Tem um IP aqui, né? Você pode confundir corrente de partida. É isso que eu quero dizer para você. Mas não é, tá? Nesse caso aqui da fórmula, esse IP aqui seria a corrente de projeto. Porque quando você está fazendo um projeto elétrico, né, depende do tipo da instalação, você considera alguns fatores. Fator de correção de agrupamento, fator de correção de temperatura. Aqui, como eu considerei ideal, esses fatores vão ser iguais a 1. Então eu vou ter minha corrente de projeto aqui igual à corrente que a gente considerou aqui, né? Aplicado o fator de serviço. Tranquilo? Então eu vou ter uma corrente aqui igual a 13 amperes. Tá bom? E a minha distância, ó, que eu falei para você aqui, 150 metros, né? Então, 650 metros, aqui eu vou ter que colocar ela em quilômetros. Então, veja o interessante. Que essa queda de tensão aqui que a gente vai calcular é como se fosse a queda de tensão a cada quilômetro. Entendeu a ideia? Então, aqui eu vou ter o seguinte. 150 para transformar em quilômetro eu divido por 1000. Então, vem um 0, 2, 3. Então, 0,15, né? O 0,150, né? Que é uma vírgulazinha, tá bom? Então, dito aí, coloquei os 4 valores aí, explicando para você cada um deles. Então, feito isso, ó, faça a multiplicação em cima, vai dar 8,8. Faça a multiplicação aqui embaixo, vai dar 1,95. Então, dando 1,95, aí eu tenho 8,8 dividido por 1,95. Isso vai dar esse valor aqui, ó. Tá? Ou seja, 4,51 volt dividido, né, por ampere quilômetro, tá? Ampere quilômetro. Então, ó, você tem aí, basicamente, uma unidade, um número, né? Um valor, 4,51 volt por ampere quilômetro. Aí, com esse valor agora aqui, professor, o que é que a gente faz? Pronto, aí agora, com esse valor, a gente vai e consulta, ó, a tabela, tranquilo? A tabela da norma NBR 5410. Que eu vou mostrar para você como ler essa tabela, tá bom assim? Lembre-se que eu considerei aqui, né, para poder pegar essa corrente, como eu disse a você, ele vai ser levado os condutores com um eletroduto independente, um material não magnético, tá bom? Vai ser só esse circuito que vai ser levado por aqui por dentro. Então, a gente considerou isso para poder usar essa corrente aqui direto. Se não, a gente teria que aplicar os fatores de correção aí, de agrupamento, de temperatura, enfim. Mas dito isso, fiz esse cálculo com esse valor agora, eu vou na tabela, é o que eu vou lhe mostrar agora, tá bom? Antes de lhe mostrar, eu quero frisar no seguinte. Veja, lembre-se que a gente falou aqui, se fosse considerar aqui um cálculo grosseiro aqui, para a gente não perder tempo, né? Pelo critério da ampacidade, eu teria na faixa aí de um condutor de 2,5 milímetros. Você vai ver qual é o condutor que a gente vai achar aqui, meu aluno, certo? Aí você vai me dizer, poxa, professor Jadson, então por isso que a gente precisa calcular cada tensão, né? Porque você vai ver a diferença do condutor que vai estar calculado por esse método, que é normativo, e por esse método que também é normativo. O critério da ampacidade, o critério da capacidade de corrente é um método correto. Agora só que você aplica ele e calcula também pelo método da queda de tensão, certo? Calcula pelos dois. O que der uma bitola de fio maior é o que você usa. Entendeu a ideia? Então essa é a grande diferença. Por isso que eu não posso pegar uma tabelazinha, cara, e dizer o seguinte para tu: ah, esse meu condutor aguenta 21 amperes, né? Então bota aí um condutor aí de 2,5, esse meu circuito tem, sei lá, 18 amperes, né? Esse meu circuito aí tá passando 18 amperes nele. Então, pela essa tabelinha resumida, eu sei que um condutor de 2,5 aguenta na faixa de 20 amperes, né? Certo? Por essas tabelas que você encontra por aí fora. Então bota um 2,5 aí que eu sei que vai resolver. Não é bem assim, como eu estou te explicando, tá? Você tem que dimensionar pelo critério da ampacidade, capacidade de condução de corrente,
e pelo critério da queda de tensão, tá? Vou deixar você dar uma olhada aí e já frisar com você isso aí, tá? Principalmente quando tiver distâncias grandes assim. Evidentemente, às vezes você pega uma residência, né, pequena, você não tem do quadro de distribuição, você não chega nem a 10 metros do circuito de alimentação, né? Você não chega nem a 10 metros de distância do quadro para os meus pontos de alimentação, né? Tomada, chuveiro, enfim. Aí você, muito provavelmente, pode até não ter, digamos assim, uma queda de tensão considerável, né? Certo? Porque a distância é pequena. Mas, a priori, a orientação é: faz o dimensionamento pelo critério de queda de tensão e pelo critério da capacidade de condução de corrente. E a partir daí, né, você vai e determina o seu condutor. Tranquilo? Então veja, grava esse valorzinho aqui, tá? Ó, 4,51. Agora a gente vai na nossa tabela para você poder ver justamente qual é a bitola desse condutor real aí que a gente vai estar utilizando. Tranquilo? Então, vamos nessa. Então, meu aluno, veja, para complementar aqui ainda mais, tá? Essa parte aí de dimensionamento de condutores. E antes mesmo de a gente continuar aqui a nossa aula e dimensionar esse nosso circuito aí desse nosso motor, eu quero frisar com você o seguinte, tá? Em questões de concursos públicos, tá? E provas aí de seleção, tá bom? É preciso frisar algumas coisas assim técnicas, mais técnicas, né? Que é o que eu vou falar aqui com você. Por exemplo, eu sempre falo assim o seguinte, e é o que a gente usa na prática, tá? Você vai dimensionar um circuito, você usa o critério de capacidade de condução de corrente, né? E o critério de queda de tensão, tá? Vou até dar um zoom aqui, ó. Normalmente acho que a gente mais usa para poder estar dimensionando, e evidentemente essa parte de seção mínima a gente considera, né? Intrinsecamente, por exemplo, condutor de iluminação, para circuito de iluminação não pode ter menos que 1,5. Condutores para circuito de força não pode ter menos de 2,5, né? Então tá meio que intrínseco aqui. Mas assim, a priori, de acordo com a NBR 5410 e as suas atualizações, tá? 2008, por exemplo, relativos à escolha aí do dimensionamento dos condutores. Então, basicamente, a gente tem esses 6 critérios aqui, ó. Você deve dimensionar um circuito seguindo esses 6 critérios. Seção mínima, conforme 6.2.6, capacidade de condução de corrente, ou a ampacidade, né? Conforme o item 6.2.5 da norma. Queda de tensão, sobre o qual estamos conversando, que é conforme 6.2.7 da norma. Sobrecarga, que seria conforme o item 5.3.3. Curto-circuito, que seria conforme o item aqui da norma, NBR 5410. 5.3.5, certo? E proteção contra choques elétricos, né? Conforme o item 5.1.2.2.4, quando aplicável, evidentemente, né? Então, dimensionar, né? Para dimensionar um circuito de maneira completa e corretamente dimensionada, é necessário realizar os 6 cálculos acima, cada um resultando numa seção de condutores, não é isso? Aí você vai o quê? Considerar como seção final aquela que é a maior dentre todas obtidas, né? Então, por isso, quando a gente faz, resumidamente, queda de tensão e critério de capacidade de condução de corrente, aí, né? A gente se pega o maior, né? E, por exemplo, se esses dois aqui derem menor do que a da seção mínima, a gente escolhe a seção mínima, como eu acabei de falar para você. Enfim, isso aqui é só para frisar, tá? Na prática mesmo, por questão de comodidade até, a gente sempre dimensiona dessa forma aqui, né? Capacidade de condução, queda de tensão, para estar aí resumindo nosso trabalho, né? Evidentemente que é sempre bom, né? Você, quando possível, sempre dimensionar das 6 maneiras. Então, falei os itens aqui da norma. Eu peço que você vá na norma, dê uma lida como atividade extra aqui da aula, tá bom? Qualquer dúvida é só falar com a gente. Em especial, atenção deve ser dispensada ao dimensionamento de condutores em circuitos onde haja presença de harmônica, certo? Harmônicas. Esse assunto é abordado no item, por exemplo, no item 62625 da norma NBR 5410/2004. Então, quando tiver a questão aí de harmônicas no circuito, né? Muitos dispositivos eletrônicos, enfim, você tiver aí muitas harmônicas, você tem aí que recorrer a esse item da norma. Tranquilo assim? Então, só frisando aí essas partes, né? Se você for no concurso público, você lembra aí que tem esses 6 métodos. Tranquilo assim? Então, ó, a gente vai aqui agora
consultar a tabela, né? Para concluir aqui e poder a gente concluir o nosso dimensionamento. Uma coisa que eu quero mostrar a você, né, que a gente já até comentou, quando você está instalando, por exemplo, você diz qual o método de instalação para poder vir aqui, se é 2 condutores, 3 condutores carregados, para poder vir aqui com a corrente de projeto já corrigida, né, com os fatores de correção lá, e vir aqui e de acordo com a corrente, por exemplo, se deu 12 amperes, aí você escolher aqui o que suporta 14 nessas condições, seria um condutor de 1,5, né, pelo critério aqui da capacidade de condução de corrente em amperes, né. Aí veja, se você for olhar aqui, ó, um condutor 2.000, como eu estava conversando com você, ele suporta 19, 18, 18, caso aqui que ele suporta até 21, ó, tá vendo? Dependendo do critério aí, ó, 27, 29, tá vendo? Então o condutor 2.000 suportaria aqui essas correntes, que é a corrente lá que a gente viu, que mesmo com o fator de serviço sendo considerado, a questão da sobrecarga aí, o motor iria puxar ali 13 amperes e 220 volts, lembra disso? Então perceba. Mas quando a gente for usar lá a tabela de queda de tensão, ó, te mostrar aí, você vai ver a diferença, tá? Pegando o valor, evidentemente, que a gente calculou, né? Certo? Eu vou lhe mostrar aqui na tabela, tá bom? Capacidade de condução. Aí tem alguns fatores de correção do agrupamento aqui, que a gente considerou tudo ideal, né? Para poder resumir o nosso trabalho aqui. Baixa tensão. Vamos lá, procurar nossa tabelinha. Tranquilo? E você vai ver que com essa tabela aqui, você vai ver, ó, limites de queda de tensão, tá bom? A gente já sabe aqui, isso aqui eu vou dar mais bonitinho para você entender porque a gente segurou os 4%, por causa disso aqui, ó, né, ó. Levando em conta a queda de tensão, né? Se você tiver aqui na situação A, rede de baixa tensão, quadro geral até os circuitos terminais, eu preciso ter aqui 5% no máximo de queda, né? Mas do meu quadro terminal até a minha alimentação, preciso ter no máximo 4%, tá vendo? Meus circuitos terminais, foi isso que a gente considerou ali, né? Então do meu quadro já terminal ali, para minha carga, que é o meu motor, então eu posso ter aí no máximo 4%, certo? O outro 1% seria do quadro terminal para o meu quadro geral lá, onde recebe a tensão elétrica, né? E você tem um queda de tensão também que é super aceitável. Se for da subestação ou do transformador ali na rede própria até o circuito terminal, eu posso ter 7%, né? Então, por exemplo, não acontece isso normalmente, mas se a gente fosse pegar uma alimentação direto daqui, entendeu a ideia? Só para você fixar isso aí, eu consideraria 7%. Se eu fosse pegar a alimentação do meu motor, considerando o quadro geral lá, né? Eu teria aí uma tensão, como você viu aqui, ó, aceitável de 5%. Isso aqui seguindo a norma, tá bom? Tranquilo? Então, só para você ter essa ideia aí e fixar esse conceito, tá bom? De queda de tensão. Então, eu peço que você aqui dê uma pausa aqui, tá? E dê uma namorada maior aqui, ó, né? Esse critério aqui de queda de tensão é muito importante você fixar isso. Beleza? E indo para a tabela, ó, nossa tabelinha. Tabela 17 aqui, queda de tensão em volt por ampere quilômetro, como a gente calculou. Lembre-se que o nosso valor deu 4,51, não foi? Beleza. Aqui você vai ter a seção dos condutores e aqui você vai ter os métodos que você vai precisar escolher, né? Ali o método disso a você vai ser eletroduto, eletrocalha, né? Material não magnético, tá? Por exemplo, um eletroduto de PVC, vamos dar um exemplo, né? Aí o circuito foi monofásico e eu tenho lá um fator de potência igual a 0,8. Então, é nessa linha aqui, nessa faixa aqui, circuito monofásico, com o fator de potência 0,8, eu vou ver essa coluna. Entendeu a ideia? Se o fator fosse 0,5, veria essa coluna. Se o circuito fosse trifásico, eu veria essa coluna. Tá bom assim? E nessa coluna aí, eu vou usar aquele valor que a gente calculou. O valor que a gente calculou deu quanto? 4,51. Aí eu vou vendo, 4,51 está perto de 53, de 23? Não tá, tá? Então não posso usar 1,5. Está perto de 14? Não tá, então não posso usar a bitola 2,5. Está perto de 8? Chegou até um pouco mais perto, mas ainda não tá, né? Então não posso usar o de 4, tá bom?
está perto de 6 e já chega um pouco mais perto, mas 6 ainda vai oferecer uma queda de tensão maior do que a que eu posso ter ali, tá bom? 6 ainda é maior do que o que eu tenho ali, que foi 4,51 no nosso cálculo, né? Então, posso usar o de 6 milímetros? Posso não. O meu valor, novamente, isso aqui eu vou fazer a comparação com o meu valor calculado. Meu valor calculado deu 4,51. Aí veja, esse aqui ó, deu 3,63. Então, ó, 3,63. 3,63 é menor do que o que a gente calculou, 4,51. Então eu vou estar garantindo que se eu usar essa faixa aqui, ou seja, essa bitola, eu vou estar garantindo, tá bom? Que com um condutor de 10 milímetros quadrados de seção, ó, eu vou ter uma queda de tensão, ó, menor do que os 4% admissíveis, certo? Ou seja, para você não confundir com o método da capacidade de condução, quando eu calcular o valor lá da queda de tensão unitária, eu vou procurando aqui, ó, né, na minha faixa aqui, na minha coluna específica, e eu vou pegar o valor que for mais próximo, menor, como foi o caso aqui, ó, tá? Então deu 4,51, o mais próximo menor é 3,63. Então o meu condutor ali vai ter uma seção de 10 milímetros quadrados. É exatamente isso, meu aluno. Então perceba aí a bronca, bicho, de você ter um circuito aí com uma distância grande de 150 metros, né? A gente viu lá em cima que pela corrente nominal do motor, bicho, um condutor desse aqui iria suportar. Aí o eletricista lá que não fez curso aqui com a gente no universo da elétrica, né, que nos qualificou com a gente aí, ele não, pô, bota 2.000 aí que vai funcionar. Aí chega lá, o motor ia trabalhar forçado, tá? Ia trabalhar com a tensão abaixo do que deveria, o motor iria queimar, certo? Poderia até causar um incêndio lá, dependendo da situação. Então perceba que bronca pesada, tá bom? Então por isso que a gente frisa aí que é muito importante você seguir a norma e seguir as orientações que a gente dá aqui, tá? Que vai dar tudo certo aí nos seus projetos. Então veja, então se eu tenho aí, dando uma dica prática aqui, se eu tenho aí um condutor de 10 milímetros, tá? Eu vou considerar que essa minha queda, eu vou conseguir, né, garantir que a minha queda de tensão não vai passar do limite de 4%, por esse dimensionamento que a gente acabou de fazer, né? E pegando esse condutor aí de 10 milímetros, ó, voltando lá, para você dar uma analisada, né, naquelas tabelas de capacidade de condução de corrente, quero lhe mostrar uma coisa, tá bom? Então, ó, eu vou ter aqui, isso é uma dica rápida aí, né, para você poder escolher o disjuntor de maneira mais simples, tranquilo? De maneira mais simples. Então veja, capacidade de condução de corrente, tem alguns métodos aqui, né, mas quando você pega de 10 milímetros, ó, ele sempre vai suportar 70, 60, 73, ou seja, sempre uma corrente alta, né? Vamos pegar lá os outros métodos de instalação. Outros métodos de instalação A2, A1, enfim, 10 milímetros, 60 amperes, 54, tá vendo? O mínimo aqui que a gente viu agora foi 54, ou seja, ele suporta até 54 amperes no pior dos casos aqui, né? 54 amperes. Aí eu vou olhando, ó, 10 milímetros aqui, 46, 42, 39. Então, olhando essas tabelas aqui pelo critério de capacidade de condução, né, nos piores dos casos aqui, eu vou ter um condutor aí que vai suportar acima de 30 amperes, tá percebendo? Então, se ele vai suportar acima de 30 amperes, ó, como é que você vai escolher o bendito disjuntor? É tranquilo demais, pô. Você já tem a corrente que vai passar pelo circuito, que a gente acabou de ver lá no quadro, que é uma corrente lá em torno de 11, no máximo 13 amperes. Então, o seu disjuntor tem a função de proteger os cabos, o circuito, não é assim? Então ele vai ter que ter digamos assim, uma corrente, tá bom? Maior do que a sua corrente nominal. Vamos dar lá o exemplo, 13 amperes. Então, vai ter que ser maior do que 13 amperes, tá bom? O seu disjuntor. Ele não pode ser um disjuntor de 10 amperes, por exemplo, para não ficar disparando do nada, sem necessidade. Então, por exemplo, ele pode ser um disjuntor de 16 amperes, certo? Porque é maior do que a corrente nominal, então ele não vai disparar inadequadamente, indevidamente. E ao mesmo tempo, ele vai ter que ser um disjuntor que tenha um disparo, né, que tenha uma corrente nominal, num valor menor do que o valor
de capacidade de condução de corrente daquele condutor. Ou seja, em termos simples, eu estou falando para você o seguinte: aquele disjuntor que você vai escolher tem que ter uma corrente maior ou igual à corrente nominal e uma corrente menor do que a capacidade de condução do condutor. Ou seja, porque imagine se eu colocasse nesse exemplo aqui um disjuntor de, né, considerando aqui um disjuntor de, sei lá, 70 amperes, né? Se começasse por algum acaso lá passar, digamos, 45, 50 amperes, aquele condutor poderia vir a derreter, mesmo sendo de 10 milímetros, né? Então, trocando em miúdos, eu estou dizendo para você aqui o seguinte: um disjuntor aqui, por exemplo, de 16 amperes, né? Disjuntor termomagnético de 16 amperes, estaria garantindo que a corrente vai ser maior do que 13, ou seja, não vai estar disparando indevidamente, minha corrente nominal é 13, e vai ser menor do que a capacidade de condução aqui do meu condutor de 10 milímetros, ou seja, quando passar mais que 16 amperes, por exemplo, né, ele vai dizer: opa, a minha corrente nominal não é essa, isso já está maior do que a minha corrente nominal, tá? Então está passando demais aí, então está acontecendo alguma coisa errada, ele vai lá e dispara, ou seja, não deixa lá a minha isolação derreter. Entendeu a ideia? A importância do disjuntor. E evidentemente, quando der algum curto, né, corrente alta, ele vai e dispara também. Mas basicamente é isso: você escolher um disjuntor que tenha uma capacidade de condução, né, uma corrente nominal menor ou igual à capacidade de condução daquele seu condutor. E ao mesmo tempo, essa corrente nominal do disjuntor ser maior do que a corrente nominal do seu circuito, né, para ele não estar disparando devidamente. Então, por exemplo, aqui no exemplo, um disjuntor de 16 amperes, um disjuntor aí de 16 amperes poderia tranquilamente atender essa sua necessidade. Frisando que, como é uma carga indutiva, é um motor, tá bom? É um motor, você vai precisar de um disjuntor do curva tipo C, né? Para que na partida, aquele pico de partida, um disjuntor, por exemplo, curva tipo B, ele entender como um curto-circuito, ia ficar disparando. Então, mesmo tudo sendo instalado corretamente, né, ele estaria entendendo aquela corrente de partida do motor como curto-circuito. Então é importante que você escolha também a curva do disjuntor, no caso aí uma curva tipo C, e um disjuntor aí, pelo que a gente, por essa dica rápida aqui, né, que a gente deu, o disjuntor aí 16 amperes serviria aí para esse circuito. Lembrando que, como eu tenho um circuito de motor, eu preciso também proteger ele contra a sobrecarga. Eu falei do disjuntor. O disjuntor protege a fiação em si e contra curto-circuito. Para proteger o motor, eu precisaria de um relé de sobrecarga, que vai ser regulado de acordo com a minha corrente nominal aí acrescida, né, do fator de serviço, tá? Ou disjuntor termomagnético junto com relé térmico, ou, né, um sistema com um disjuntor motor, que faria a função do disjuntor termomagnético mais o relé térmico. Tranquilo assim? Então, dadas essas dicas práticas aí, ó, olhando a tabela, analisando, sabendo, né, sabendo aí de antemão como utilizar as tabelas, você, bicho, vai dimensionar aí qualquer circuito aí na sua vida, tá bom? Seja monofásico, seja trifásico, enfim, tranquilo assim? Então, vou voltar a conversar com você aí, mostrar mais alguns detalhes no quadro, tá bom? Antes da gente, evidentemente, encerrar essa aula. Então, vamos lá novamente ao quadro. Então, meu aluno, essa foi mais uma aula completa e exclusiva, tá? Passo a passo aí, como você viu, a gente explicando o porquê de cada valor do seu curso completo, tá bom? Não se esqueça, vou dar mais alguma dica aqui para você frisar, para você deixar guardado na sua mente. A gente está falando de motores elétricos aqui, tá? A gente frisa isso, por exemplo, no curso de comando, no curso de instalações elétricas industriais, né? Se você ainda não fez essa parte desse curso conosco, tá? Parte industrial, e quiser fazer, certo? Se você, por exemplo, está fazendo o curso de eletricista predial residencial conosco e quiser fazer essa parte industrial, é importante que você faça, certo? Para você dominar essa área, porque mesmo na área da predial, você às vezes se depara com motores e você precisa resolver as broncas, tá? Então, ó, como é um motor, a gente dimensionou aí, né? Pelo nosso critério de queda de tensão, e você viu aí que tem um condutor, tá? De 10 milímetros, veja a diferença, meu aluno, de 10 milímetros para 2,5 que eu iria usar, né? Então, eu usando esse agora de 10 milímetros que a gente calculou, você acabou de ver aí como é que a gente vê na tabela, basicamente, ó, de 10 para 2,5 é uma diferença enorme, enorme, tá? E por que disso? Porque com um condutor agora de 10 calculado dessa maneira, tá? Calculado dessa maneira,
eu vou garantir que mesmo nessa distância de 150 metros, vai chegar uma tensão aqui com esse condutor agora de 10 milímetros. Vou estar garantindo a você, levando em consideração a norma, tá? Que mesmo nessa distância aqui, ó, a tensão que vai chegar no meu motor vai chegar uma tensão perfeitinha para ele ali e não vai ter uma variação aí de acordo, né? A concessionária, evidentemente, fazendo a parte dela, me dando aqui 220, não vai chegar aqui uma tensão com uma queda, né, maior do que esses 4%, ou seja, não vai ter uma queda de tensão que venha a prejudicar o meu motor. Então perceba, a gente costuma dizer o seguinte: um motor de indução, quando você dimensiona ele corretamente, coloca as proteções, a vida útil dele tende a infinito, sabe? Então, fazendo isso, esse dimensionamento correto, eu vou estar dando uma tensão que ele vai utilizar de fato para trabalhar corretamente, certo? E vou estar garantindo que não vai ter nenhum tipo de sobreaquecimento nos meus condutores. Aí beleza, um ponto importante que eu acabei de falar para você, outro ponto importante, ó, é que nesse dimensionamento aqui, vou frisar novamente, eu vou precisar, não é chegar, é um motor, não vou chegar com dois condutores aqui e ligar o meu motor não, tá? Não é assim tão simples não. Eu vou precisar, se for uma motobomba, né, fazer um circuito aí de comando, tá? Fazer um circuito de força para levar esses condutores que vão alimentar essa minha motobomba, e frisar o seguinte, na proteção tanto do circuito, ou seja, eu vou precisar de um disjuntor, tá? E vou precisar de disjuntor termomagnético, vou precisar também do relé térmico para proteger a minha motobomba contra sobrecarga e regular o meu relé térmico de acordo, né, com a corrente nominal e o fator de serviço aí da minha motobomba, tá? Até a gente costuma dizer, né, para garantir, dar uma garantida aí, em vez de você aplicar aqui o fator de serviço todo aí do motor, você deixa aí, regula o relé térmico, né, numa corrente aí bem próxima aí da corrente nominal. Você pode até um pouquinho maior, né, não chega ao limite aqui do fator de serviço, tá bom? Não chega a considerar todo o fator de serviço, entendeu? Para dar uma margem aí para o motor, tá bom? Então a gente regularia aí o relé térmico algo em torno aí de 11 amperes, tá bom? Para dar uma garantia geral de que quando ele começar a dar uma sobrecargazinha, ele já dispara o relé térmico. Tranquilo? Nessa importância aí. Então, a proteção aqui, disjuntor termomagnético e relé térmico, ou você pode optar por um disjuntor motor. Tranquilo? E no disjuntor motor, evidentemente, no disjuntor motor, né, vai juntar a função do disjuntor termomagnético certo? E do relé térmico. Então, o disjuntor motor vai juntar a função dos dois, tranquilo? Então, isso é muito importante. Vou até pegar aqui, tá? Para você, para lhe mostrar. Ó, eu teria, né? Por exemplo, para te mostrar aqui e deixar tudo bem claro, tá bom? No nosso laboratório, você teria que utilizar, né, o relé térmico, que é o que está aqui em cima, que seria o contator, né, que vai fazer parte aí para acionar e desacionar essa motobomba, né, dizer quando ela vai ligar e desligar de acordo com o circuito de comando. E esse relé térmicozinho aqui serviria para proteger o motorzinho, tranquilo? Juntamente com ele, regulado corretamente, eu teria um disjuntor termomagnético, tá bom assim? Um disjuntor termomagnético. Frisando mais um ponto importante, que esse disjuntor termomagnético deve ser um disjuntor termomagnético curva tipo C. Por que curva tipo C? Porque é uma curva que vai suportar cargas indutivas, ou seja, essa corrente de partida aqui, ou seja, 7.8 vezes 11, que vai ser a minha corrente de partida, pode ser interpretada como um curto-circuito. Então, se eu coloco um disjuntor curva tipo C, eu garanto que esse meu motor, na partida, não vai fazer o disjuntor disparar, tá? Então deveria ser um disjuntor como esse aqui, um disjuntor curva tipo C, tranquilo? Mais o relé térmicozinho aqui. O relé térmico aqui, ó, esse aqui de baixo, né? Disjuntor, proteção do circuito, contra curto-circuito, e o relé térmico aqui embaixo, é um modelo, né? Seria a proteção do meu motor contra sobrecarga. Ou esses dois, né? Para proteção, lembrando que aqui é um contator, né, que seria para a parte de acionamento, ou esses dois aqui para proteção, ou este aqui, um disjuntor motor, tá bom assim? Esse disjuntor motor, você percebe que é um disjuntor motor, porque ele vai ter como você regular aqui uma corrente nele, tá bom? Vai ter como regular uma corrente nele, uma corrente
compatível evidentemente com a sua máquina. Então, ou disjuntor relé térmico ou um disjuntor motor. Para garantir dessa forma, tá, que esse meu motor vai estar bem dimensionado dos condutores, não vai ter uma queda de tensão, né, que venha afetá-lo, e ele vai estar protegido contra sobrecarga e contra sobrecarga, né, e contra curto-circuito. Tranquilo assim? Então dê uma analisada aí nos cálculos, certo? Lembre do que a gente falou, dê uma analisada aí, copie, tá bom? Se necessário, copie aí esses cálculos e dê uma revisada aí nessa aula, tá? Tente apagar isso aqui quando você for copiar, copie só os dados e refaça aí esses cálculos, tá bom? Refaça esses cálculos, vá lá na tabela e veja lá qual seria o condutor, de acordo com o que a gente ensinou, né? Para você revisar. E como exercício aí do final dessa aula, do seu curso completo, tá bom? Essa aula completa e exclusiva do seu curso completo aqui conosco no Universo da Elétrica, eu vou passar uma atividade para você, tá? Vou passar uma atividade para você. Aqui, em vez de 150 metros, você vai mudar aqui, ó, para 80 metros, tá bom? Você vai mudar de 150 metros para 80 metros. Tranquilo assim? Para 80 metros. E você fazendo isso aí, eu quero que você recalcule, tá bom? Recalcule, faça o que a gente fez aqui e veja qual vai ser, utilizando também a tabela, qual vai ser aí a nova bitola, né, do condutor, a nova seção do condutor. Combinado? Então, como atividade final de aula, além de fazer, né, refazer isso aqui, é você fazer uma com 80 metros. Esse mesmo exercício agora com 80 metros, tá bom? Faça aí, treine, que é importante você treinar para fixar. Aqui no Universo da Elétrica a gente se preocupa com isso, né? Conciliar tanto a prática quanto a teoria. Por isso que eu faço questão de estar dando a aula, é um assunto, né, referente à proteção do motor. A gente não está necessariamente vendo as aulas de comando em si, dispositivos utilizados na indústria, mas eu faço questão de lhe mostrar, tranquilo? E sempre lhe mostrando e revisando aí os conceitos. Tá bom assim? Então, como eu disse a você, mais uma aula completa exclusiva do seu curso completo aqui conosco no Universo da Elétrica, tá bom? No final da aula aí, se tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco. O nosso WhatsApp de suporte 081-99247-1164. Nosso e-mail universodaelétrica@gmail.com, tá? Não deixe de estar visitando nosso site, tá? A gente está sempre montando novos cursos. Se você quer aluno do nosso curso completo, evidentemente tem descontos aí especiais caso queira fazer outros cursos conosco, tá bom? Forte abraço do seu amigo professor Jadson Caetano.